Olá, caros ouvintes! Como é que é? Tiveram saudades minhas para isto? É a bomba na fofinha, não é? O podcast conversa. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. Pois é, estive assim um bocadinho ausente, cerca de 11, 12 dias, coisa assim do género, mas cá estou, isto porque na altura falei com vocês em Stories a falar de que iria fazer um episódio sobre cidadania igualdade, todavia saiu depois uma entrevista, um debate entre o Secretário de Estado, João Costa, e o professor Manuel Braga, e portanto aquilo que eu tinha dito no episódio já estava desatualizado, por assim dizer, portanto tive que mandar abaixo e vou ter que gravar outro eventualmente no futuro. Mas obviamente não podia deixar de passar esta questão toda das eleições presidenciais e do facto de agora termos mais duas candidatas. Portanto, vamos ver como é que tudo isto vai acontecer. É isto que é preciso, é estarmos desse lado, preciso estarmos bem, até porque nós, dia 15, já vamos entrar em plano de contingência, não confundir com plano de confinamento, ok? Portanto, nem estado de emergência, são coisas totalmente diferentes. Portanto, para ser muito sinceros, vai ser um pouco as restrições que o pessoal da área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto tem vindo a ter nos últimos dias. Portanto, quem for destas áreas não vai notar grande diferença, enfim, algum apenas encerramento mais cedo de alguns estabelecimentos, nada assim de mais, por assim dizer. Outra coisa que eu tenho estado bastante tempo ocupado tem sido com os meus dois outros podcasts. Um deles, o podcast Camisola Amarela, de ciclismo, onde estou a fazer o comentário, a análise daquilo que está a ser a Volta à França, ou Tour de France, que, enfim, do ponto de vista agora aqui no podcast Conversa, merece algumas críticas do ponto de vista de ver pessoas que estão na linha de chegada, estão no caminho por onde os ciclistas passam sem máscara, e portanto nós também vamos ter a nossa Volta a Portugal, e eu espero também estar a cobrir essa mesma Volta a Portugal, que não será oficial, será uma versão especial, porque não é organizado nem pela Podium, que é a empresa organizadora de eventos, nem pelo Banco Santander, que é o patrocinador oficial, o principal patrocinador, e assim a Federação Portuguesa de Ciclismo vai fazer uma volta especial a Portugal. Portanto, em vez de serem as habituais 11 etapas, vão ser apenas 9 etapas e com contrarrelógio, portanto, fim em Lisboa, portanto, no dia 5 de outubro. Portanto, vamos ver como é que tudo isto se vai processar, como é que vamos nos comportar nós aqui também em Portugal, mas não tenho estado a gostar particularmente de alguns casos em França. Mas, portanto, isto para vos dizer que tenho estado mais ocupado com o Camisola Amarela e também com o Troca de Bolas, o podcast de ténis, que faço com o Guilherme e com o Zé Maria, portanto aí sou acompanhado, porque está a ver agora o US Open. Próxima semana vai ser o Masters 1000 de Roma e depois vamos ter Roland Garros em Paris, portanto, o último Grand Slam, que seria o segundo Grand Slam, e portanto é por aí. Portanto, se vocês quiserem seguir esses podcasts, agradeço muito que o façam, estão disponíveis também no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, portanto, ver-me-ão aí. Ver-me-ão aí também num registro totalmente diferente, porque lá está, são temas muito mais ligeiros, que não obrigam a uma outra seriedade, portanto aqui não é uma questão de ser bipolar ou ter várias personalidades, é simplesmente tenho uma personalidade, mas há sítios onde é possível brincar um bocadinho mais do que noutros, e acho que vocês perceberão totalmente isso. Portanto, aquilo que nos importa aqui são então as presenciais, e portanto, se me estás a ver no YouTube, obrigado por estar desse lado. Se estás a ouvir-me então no Spotify ou Podcasts, continua desse lado, subscreve, partilha e identifica também o teu podcast Conversa. Presenciais. Tivemos o anúncio então de Marisa Matias, no Lar do Carmo, e tivemos, de um ponto de vista mais institucional, mais formal, a Ana Gomes. A questão aqui interessante é de analisarmos os discursos, mas sobretudo analisarmos já as reações que elas tiveram, e obviamente que tivemos mais reações por parte, ou referentes a Ana Gomes, como é óbvio. Porque a Marisa Matias, enfim, é aquela candidata que está ali para marcar passo, não vai mais do que isso, é eurodeputada, portanto tem o lugar dela garantido, apenas é para o Bloco ter um candidato próprio nas presidenciais, mas vamos ter que analisar muito bem aqui estas coisas dos discursos. Agora, elas partiam exatamente do mesmo eleitorado. Portanto, quem do lado do PS, quem apoiar será alguém que não será tão de esquerda como António Costa, até porque Ana Gomes, apesar de ter algumas posturas que às vezes parece que está no Bloco de Esquerda, tem sobretudo apoios de alguém mais central, mais na direita do PS, como por exemplo Francisco Assis.
e portanto Marisa Matias satisfará mais aquele eleitorado que se revê mais em Pedro Nuno Santos, portanto uma esquerda mais forte no PS. E portanto neste momento a direção do PS está mais à esquerda do que propriamente ao centro ou à direita, e isso consegue-se perceber rapidamente nas formas como, por exemplo, Ana Catarina Mendes, que no seu espaço de documentário na Circulatura do Quadrado, na TVI, começou logo a apelidar de Ana Gomes populista. Portanto, quando alguém que é secretária-geral adjunta, que foi cabeça de lista por Setúbal ao Parlamento, começa a conotar uma candidata, que é a sua camarada para todos os efeitos, de populista, isto demarca já qual é que é a ideia da direção nacional do PS. Não é? Portanto, a direção nacional do PS ficou muito incomodada com o facto de Ana Gomes avançar, até porque Ana Gomes é alguém que tem muita liberdade, e essa liberdade às vezes é confundida com outras palavras por parte de André Ventura, mas já lá vamos às reações do André Ventura. Vamos manter-nos aqui por causa do PS da Ana Gomes, como é óbvio, e portanto tivemos já este tipo de discurso de querer colocá-la como alguém que é populista, que é alguém que está aqui apenas para caçar uns votos e portanto não tem espinha, não tem propósito nenhum, senão causar alvoroço e estragar o establishment. Todavia desenganem-se aqueles que acham que Ana Gomes que é fora do establishment. Não é. Ana Gomes fez um grande trabalho enquanto embaixadora em Jakarta, na Indonésia, quando foi a questão toda de Timor. E foi aí que ela recebeu mais atenção, esteve mais na cena política e, portanto, aí foi puxada mais por Guterres para o interior do Partido Socialista. Depois de tudo isso, começou a sua caminhada para o Parlamento Europeu. 15 anos no Parlamento Europeu. Acho que era das vozes mais interventivas e mais válidas que o Parlamento Europeu tinha. Todavia, havia muitas incongruências, entre elas o artigo 13, por exemplo. Ou seja, liberdade para umas coisas, mas não havia liberdades para outras. E por isso é que eu digo establishment. E não pensa que é apenas esta questão do artigo 13. É porque ela sempre fez parte do aparelho. Portanto, sempre foi uma figura de proa do PS. Não decisiva, mas de proa. E isto é o que vai levar a que nem toda a gente dentro do Partido Socialista, o facto de ela não ser uma figura decisiva, é de proa, mas não é decisiva, não há uma ligação direta entre ser socialista e, portanto, automaticamente votar-se Ana Gomes. Uma coisa não vai acontecer com a outra. E, portanto, desenhamos aqueles que isto vai ser partir o eleitorado do Marcelo Rebelo de Sousa ao meio. Porque não é. Porque, da mesma forma que não se consegue perceber como é que o PCP nas presidenciais com Edgar Silva tem 6% dos votos, não é? E também como Marisa Matias não consegue ter o mesmo resultado eleitoral que o Bloco costuma ter, oscilando entre o mínimo de 10% máximo de 15% dos votos. Portanto, as coisas a política não é régua e esquadro. Não é? Portanto, a política tem muitas outras variantes que estão em voltas. E, portanto, isto é que nós precisamos de ter em atenção. Portanto, é o mesmo eleitorado mesmo eleitorado de base da Marisa Matias. Todavia, quem for mais para a esquerda vai para um lado, quem for mais para a direita vai para o outro lado. Simples. Mas partiu exatamente o mesmo. E não é de estranhar que Marisa Matias queira fazer uma colagem agora também a algum setor do Partido Socialista, rebuscando aquela frase típica, clássica, de Mário Soares, que é laica, republicana e socialista. Isto tudo para dividir do quê? Para dividir do presente beato católico, não é? Republicano, não vou dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não seja republicano, mas se calhar do ponto de vista institucional não o é, no sentido de não fazer uma clara distinção entre aquilo que são os poderes e aquilo que é a liberdade de movimento que cada órgão tem. Porque aquilo que se sente é que muitas vezes, quer seja o Primeiro-Ministro, portanto o Governo e o Presidente da República estão de mãos dadas e, portanto, conivência para todo lado. E, por outro lado, esta questão socialista. A questão é, depois vamos ouvir a Ana Gomes a dizer que é representante do socialismo democrático. O socialismo democrático não existe. Ok? Portanto, o socialismo democrático é uma redundância. É a mesma coisa que eu disser, eu vou descer para baixo e vou subir para cima. Okay? O que eu quero dizer com isto? Nós, desde Edward Bernstein, um alemão, que discordou
de Karl Marx, e na Segunda Internacional Socialista apresenta uma ideia revisionista do marxismo, e portanto aqui podemos colocar o marxismo como o comunismo, no sentido do o destino final ser o comunismo. E esta componente revisionista é sim o socialismo, porque é esta componente revisionista que vai abrir portas à social-democracia. E, portanto, agora não venham outras pessoas acharem que o Partido Socialista não é um partido social-democrata. O Partido Socialista é um partido social-democrata. Tem as suas bases também naquilo que é a social-democracia sueca. Ponto. Era a moda na altura. E, portanto, o revisionismo de Bernstein permite-nos a criação, então, da social-democracia. Tanto que o símbolo da social-democracia é uma rosa. O Partido Socialista tem uma rosa. Portanto, as coisas são assim. Portanto, Partido Comunista é comunismo. Bloco de Esquerda será uma variante do comunismo, porque eles nem próprio eles sabem, porque lá para dentro do Bloco tem trotskistas, tem maoístas, stalinistas, leninistas, tudo o que for entra. Por isso é que é um bloco, não é? Portanto, a base está na UDP, neste momento, com a Catarina Martins, mas o Bloco tem muitas forças lá para dentro e, portanto, são estas e outras mais que eu indiquei. Portanto, Ana Gomes pertence ao socialismo, não é o socialismo democrático progressista. É que depois ainda tem esta coisa progressista. Mas onde é que ela vai pegar o progressista? O que é ser progressista? É só a esquerda que é progressista? A direita não pode ser progressista? Enfim, são coisas que vamos ter que trabalhar muito bem na nossa Academia de Política, que está para breve, adiante já também, e portanto vamos debater muito estas temáticas daquilo que são os conceitos, daquilo que são as doutrinas e as escolas. Portanto, posto isto, Ana Gomes é do establishment, mas é engraçado de ver como vai haver aqui uma roda a três engraçada. Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura. Vamos então às palavras do André Ventura, que disse que a Ana Gomes era a candidata cigana, histérica e que tinha uma opção com os seus inimigos. Ora, ainda ontem estava a ouvir uma jornalista na TVI a dizer que o histérico é um adjetivo que só está conotado às mulheres. Eu já vi, e que ela dizia que nunca vi um homem ser acusado de ser histérico. Eu já vi muitos colegas meus, muitos amigos meus serem acusados de ser histéricos e, portanto, tal não é verdade. Portanto, este discurso todo de vitimização por parte das mulheres que hoje em dia está um tanto na voga, é preciso nós termos também um bocado de cuidado, porque isto não é surfar as ondas como nós queremos e nos apetece. Não é? E, portanto, essa coisa de ser histérica, enfim, vale zero, porque não é por aí. Da mesma forma que vale zero o tipo de argumentário em que temos pessoas que dizem temos que votar Ana Gomes porque ela é mulher. E temos que eleger uma mulher presidente. E há muitos já dizem, não, já vamos ter que deixar de usar o presidente, vamos ter que passar a usar o presidenta. E vão buscar as declarações da Pilar del Rios, portanto a mulher do José Saramago, que antes de uma entrevista disse, não, você a partir de agora vai ter que me tratar por presidenta, porque na altura não havia o conceito de presidente para mulheres, agora já existe, agora já é o tempo, portanto, presidenta. E quem me chama de presidente é ignorante. Palavras da Pilar del Rios. Enfim, estamos num mundo estranho, honestamente, muito estranho. Mas adiante porque se faz caminho. O que é que nós temos aqui, e depois nestas declarações de André Ventura, temos a questão, frase mágica que ele diz, demito-me se ela ficar à minha frente. E agora temos aqui muitas pessoas que vão entrar na campanha de votar na Ana Gomes como um voto de protesto também contra André Ventura. Se isso vai funcionar ou não, não sei. Até porque eu não tenho André Ventura em boa conta de palavra. Porque ele dizia que iria se demitir e, portanto, ia ser apenas deputado em exclusividade. Okay? E demorou quase 9 meses, ou mais de 9 meses, para se libertar da Fini Partner, uma empresa de consultoria onde ele trabalhava como consultor. Sendo que no seu próprio programa eleitoral, o número 15, era a obrigatoriedade da exclusividade do trabalho do deputado. Faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Clássico. Da mesma forma que tivemos também o Chega em Moura a falar da questão toda
de haver um casamento cigano com mais de 800 pessoas, mas depois faz-se um comício na Xereneca da Caparica, aqui bem próximo de mim, com 300 pessoas. Portanto, eu também no Twitter também respondi a dizer que, bom, isto é, faz o que eu digo, não faz aquilo que eu faço. É um pouco estranho tudo isto. O que é que isto vai acontecer? Já tivemos alguns, enfim, humoristas que agora estão virados para a política, a dizer que isto é tudo um esquema para roubar eleitorado ao André Ventura, ou ao Marcelo Rebelo de Sousa, para forçar a uma segunda volta e que nessa segunda volta André Ventura ganhe. André Ventura não irá a uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa. Por mais que me custe, Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar a primeira volta. Por mais que me custe no sentido de ser uma eleição que nós já temos como garantida e, portanto, não há aqui uma expectativa política, não há nada que seja dado e, portanto, temos muitos opinion makers nas televisões a dizerem repetidamente de isto é um passeio, André Ventura vai ganhar, Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar, etc, etc, etc. E, portanto, isto aqui levanta-nos também outra questão, que às vezes é trabalhada em algumas teses de mestrado, que é qual é o poder real de influenciamento de sondagens, poderão ser verdadeiras ou falsas, depois também há essas teorias da conspiração, mas vamos assumir que elas são verdadeiras, na questão de as pessoas, ao verem que existem todos os analistas políticos a dizerem Marcelo vai ganhar, temos as sondagens a dizer Marcelo ganha, o que é que isso faz, qual é o poder que isso tem, mobilizador ou desmobilizador neste caso, para que as pessoas não votem noutra alternativa. Portanto, qual é o peso que as sondagens antecipadas, por assim dizer, têm sobre aquilo que é a vitória ou não vitória das várias candidaturas. Isto funciona tanto para presidentes como para próprias eleições europeias ou legislativas. A autárquica já é mais diferente, porque lá está, são caso a caso, localidades a localidades. E, portanto, não acredito nisto, não acredito que o André Ventura se vá admitir, não o tenho como boa palavra, até porque ele faz as declarações depois de 4, 5 dias de ter voltado a ser eleito dentro do partido do Chega. Portanto, era líder admissionário, voltou a ser eleito, portanto já está a pôr o cargo à disposição outra vez. Pá, lamento, mas alguém que está sempre também no clima do medo, André Ventura e António Costa devem ter andado na mesma escola, que é a escola do medo, que é ou eu como eu quero, ou então vou embora. É aquele menino que tem a bola e diz assim, não, eu agora vou embora. Não estou a ganhar o jogo, portanto, acabou-se o jogo e portanto eu ganhei. Não é? Leva a bola para casa. As coisas não podem ser assim. Não podem ser assim de toda a maneira. E portanto, é isto que nós temos aqui. Portanto, vai ser engraçado. Então, estava eu aqui a dizer dos três. Publiquei uma foto no Instagram e no Facebook do Podcast Conversa e também no Twitter, se não me estou enganado, em que estão os 4 candidatos. Portanto, está Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, Ana Gomes e a Marisa Matias. André Ventura está com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Ana Gomes está com José Sócrates. Marisa Matias está com o Pablo Iglesias do Podemos e Marcelo Rebelo de Sousa está com Ricardo Salgado do BES. E isto vai ser interessante porque destas 4 candidaturas, Ana Gomes foi a única que diz que esteve com o Sócrates, mas que esteve enganada. Eu até acredito, porque isto é muito fácil líderes conseguirem enganar as suas tropas, por assim dizer. E, portanto, há pessoas que são arrastadas para processos dos quais depois vêm a saber que afinal as coisas não são como eram. Mas a verdade é que estão todos alinhados. E aqui a Marisa Matias, é engraçado vermos o silêncio ensurdecedor que temos por parte do Bloco de Esquerda no que toca a todas as questões relacionadas com a corrupção no Podemos. Quando é a corrupção da Casa Real Espanhola, isso não se cala, portanto é a monarquia, temos que acabar com a monarquia e tudo mais. Mas quando são os seus camaradas de Espanha, não se comenta, não se fala. E a própria comunicação social em Portugal também não fala disso. Porque será? Portanto, há aqui muitas coisas. E a legenda que eu pus nessa fotografia é presos por arames. Todos presos por arames. Marcelo Rebelo de Sousa mantém ainda hoje uma grande amizade com Ricardo Salgado. Portanto, um criminoso banqueiro que levou à ruína de muitas casas, muitas empresas e ao suicídio de muita gente. Portanto, é um criminoso. Ponto. Mais ainda quando a namorada de Marcelo Rebelo de Sousa está em volta também nos processos todos do BES. Vamos ver se algum candidato político vai ter a coragem de fazer este tipo de coisas. E isto aqui não é uma questão de ad hominem. É, diz-me com quem tu andas e direi quem tu és.
Tão simples quanto isto. Portanto, a promiscuidade de Marcelo Rebelo de Sousa nestes mundos é imensa. E há que ter coragem de apontar os dedos e dizer as coisas tal como elas são. Ponto. E isto aqui vai ser interessante porque temos dois candidatos que se apresentam como anticorrupção. André Ventura e Ana Gomes. A questão é, Ana Gomes tem mais coerência nesse sentido porque não apanhamos a Ana Gomes em casos de corrupção. Já André Ventura não tem um histórico limpo e, portanto, perde a sua credibilidade nesse sentido. Portanto, aqui num heads up, num tete-a-tete, um para um, entre Ana Gomes e André Ventura, Ana Gomes ganha neste sentido. Apesar dos dois virem com o mesmo tipo de discurso. E Ana Gomes foi alguém que desde a primeira hora se agarrou a um barco chamado Rui Pinto. E o Rui Pinto é alguém que tem vindo a ser acarinhado pelo público português. Para todos os efeitos. Porque lá está, expôs aqui muitas coisas, entre elas o Benfica, e portanto, Benfica, André Ventura. Eu estou-vos a dizer isto, sou benfiquista, já disse isto algumas vezes em alguns episódios, mas não tenho de forma nenhuma qualquer tipo de cegueira clubística. As coisas não funcionam assim para mim. Mesmo até quando eu jogava rugby no Benfica, enfim, tentava impor algumas coisas, eu disse sempre que não, portanto, as coisas são muito assim. Portanto, para mim, retidão é muito importante. Agora, vamos ver como é que tudo isto vai se processar em debates. Porque isto dos comícios vai ser muito complicado fazermos comícios. Aliás, tivemos Ana Gomes sozinha, com jornalistas na sua apresentação de candidatura. Tivemos Marisa Matias no Largo do Carmo, com os seus camaradas. André Ventura não tem problemas nenhum de fazer comícios, portanto, tipo Trump. Portanto, o Covid não existe, portanto, o Covid chega uma hora e chega uma locução que não entra, e portanto, enfim, é o que é. Portanto, nós vamos ter que ter atenção como é que todos os debates vão ser, se vai haver coragem ou não, e sobretudo o que é que a máquina do PS vai fazer a Ana Gomes. Porque, lá está, a Ana Gomes disse uma coisa que é verdade no seu discurso da apresentação de candidatura, que é: não é possível que o Partido Socialista se retire de disputar as eleições presidenciais. É que isto faz com que seja mau para o próprio PS, porque o PS depois entra numa rondilha do sistema e são os vários membros. E por isso é que tivemos esta semana a Iniciativa Liberal a inaugurar mais um cartaz. Enfim, a Iniciativa Liberal é muito boa a inaugurar cartazes, mas quero ver um pouco mais de ação nesse sentido. É uma coisa, o João Coutinho Figueiredo, eu gosto bastante do João Coutinho Figueiredo, gostei imenso de o ter aqui no podcast. Pessoa 5 estrelas, super simples, portanto, gostei muito da abordagem dele, tanto em episódio como fora de episódio. Para mim as abordagens fora de episódio são muito importantes porque é aquilo que revela a pessoa. Porque uma coisa é aqui com a câmara ligada, outra coisa é com a câmara desligada. Tão simples quanto isto. E nós vimos o caso de António Costa. Atenção. Portanto, indo aqui à questão que nós temos é o tal cartaz de Iniciativa Liberal dos giradiscos. E muda o disco e toca ao mesmo. Portanto, são sempre os mesmos. Portanto, temos o disco que é o Rui Rio, temos outro disco que é o António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa só irá dizer alguma coisa em novembro. E Marcelo Rebelo de Sousa já disse que não irá fazer nada porque depois deixa de ser visto como presidente e passa a ser visto como candidato. Eu entendo. E para mim faz todo o sentido que assim o seja. Porque depois as pessoas vão dizer que está a fazer isto como candidato. Mas a verdade é que ele faz algumas coisas como candidato e faz outras coisas como presidente e faz umas coisas como nada. Porque quando o circo aperta, quando temos dificuldades, ele não vai ao embate. Foge do embate, desaparece, ficamos uns tempos sem saber onde é que ele anda. E pronto. E é assim. E isto também fica muito mal. O Primeiro-Ministro e ao líder de um partido, neste caso António Costa, de já dar como certo que dali a um ano voltarão a estar juntos na Alta Europa. Não faz sentido. Para um partido democrático, para um partido que tem nas suas palavras a luta, tem nas suas palavras a democracia, não pode entrar nesta política do compadrio. Enfim, nós sabemos que temos lá afilhados e sobrinhos e tios e genros e noras toda a hora, dentro do Partido Socialista. Mas, tem que se fazer um distanciamento dessa imagem. Porque senão é sempre o mesmo. E quem vai ganhar com isso é André Ventura. André Ventura é candidato fora do sistema, apesar de já estar cada vez mais embrenhado nos sistemas, apresenta-se ainda como candidato fora do sistema e contra o sistema.
E portanto vamos ver o que é que isto dá. Eu acredito que num futuro próximo, se este fenómeno, eu acho que o partido do Chega, o André Ventura, são apenas um fenómeno como é o fenómeno do partido do Emmanuel Macron. São partidos que giram demasiado em torno do seu líder. Não têm uma cartilha política, ou seja, não têm base, enraizamento político, como tem o PS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, que dizem, ok, a nossa doutrina é esta, é o liberalismo, é o socialismo, é a social-democracia, é o comunismo. Não há. Entendem? E, portanto, aquilo que nós precisamos de perceber aqui é qual é a ideologia do Chega. É o venturismo? É o andresismo? É o quê? Ficamos em quê? Depois lá está, temos aqui outra componente que é, ok, então vamos assumir que Ana Gomes é populista e André Ventura é populista. A diferença aqui está que um é racista e xenófobo e machista e o outro não o é. Pois é. E, portanto, isso fará a diferença nos debates. Eu acredito que Ana Gomes ficará à frente do André Ventura. Acredito. Mas vamos ter que ainda ver discursos, vamos ter que ver debates, vamos ter que ver como é que funciona tudo neste momento, porque estamos indo na parte da calmia, estamos no mar de rosas. O mar está bem mais à frente. E depois vem a tempestade. E, portanto, não me vou comprometer já com resultados eleitorais. Vocês sabem que eu gosto imenso de fazer previsões dos resultados eleitorais e este podcast acertou atualmente todas as eleições. E, portanto, quero manter esse registro, apesar de eu não viver obcecado com esse registro, não é? Porque, enfim, levo 3 anos, em janeiro faço 4 anos de podcast, eu não corto os dias de... Não, o meu recorde tem que estar imaculado. Não é isso. Chegará o dia que eu irei errar e, portanto, quando errar, assumirei o erro. Porque não tenho problema de assumir o erro. Se nós fazemos alguns erros, ninguém é perfeito, cometemos erros, às vezes cometemos erros, não temos a noção que estamos a cometer e depois só mais tarde é que vamos ter atenção a isso. Precisamos de ter bem a noção disto. Portanto, não vou comprometer-me já com aquilo que eu acho ou deixo de achar no que toca a resultados eleitorais, mas acho, neste momento, dia 11 de setembro, que André Ventura ficará atrás de Ana Gomes. Agora, pronto, vamos ver também como é que vai ser o comportamento das massas, não é? Porque isto, o Twitter é muito giro, mas o Twitter não representa rigorosamente nada. Até porque havia um tweet de alguém, já não me recordo, que dizia que isto é todo engraçado, mas não vejo ninguém a falar de que vai votar no Marcelo Rebelo de Sousa, mas o Marcelo Rebelo de Sousa ganha na mesma. Portanto, o Twitter é uma simulação. E é um bocado isso. Às vezes jogamos demasiado nas simulações e esquecemos da realidade. E a realidade é que importa no final do dia. Mas, portanto, é esta a análise que eu tenho para trazer deste momento. Acho que está aqui explanado o ponto forte e ponto fraco de parte de candidatura a candidatura. Tal como eu disse no início, volto a dizer, Marisa Matias não é candidata para ganhar. A nível do PCP, Jerónimo de Sousa deixou ali escapar alguma coisa que era do estilo um candidato ou uma candidata. Se vamos falar de candidata, do ponto de vista feminino, eu acho que poderá ser interessante e eventualmente poderemos ter a companhia de Heloísa Apolónia nestas eleições. E, portanto, vamos ver como é que tudo isto se processa para vermos, então, resultados eleitorais quando tivermos, então, as presidenciais terminadas. Portanto, a terminar está este podcast. Obrigado por estarem desse lado. É sempre um gosto estar convosco. As temáticas não estão esquecidas, portanto, irei trazer aqui, obviamente, a questão toda da disciplina de educação para a cidadania, mas deixava-vos desde já que eu acho que sim, que a disciplina deve existir. Se é obrigatória ou facultativa, isso aí já vamos entrar isso no próprio episódio, mas devo dizer que acho que deve ser uma disciplina que deve existir. Mais ainda, com esta disciplina é criada por Pedro Passos Coelho, que agora está contra. Enfim, vamos ver como é que tudo isto corre. E, portanto, obrigado por estarem desse lado. Obrigado mesmo. É sempre uma felicidade da minha parte poder contar convosco, saber que vocês estão desse lado e, portanto, quero deixar aqui um grande abraço ao Luís, ao Walter e ao Vasco, que são 3 caros ouvintes que tive a falar com mais frequência nesta última semana e, portanto, obrigado por estarem desse lado. O Luís fez questão de partilhar também um episódio que eu gravei com o José Pinto Coelho na altura nas eleições legislativas, e foi um episódio que inclusive é mencionado, recomendado pelo Guilherme Geirinhas no seu podcast Sozinho em Casa,
em que ele falava de que sente pena do José Pinto Coelho porque vê que André Ventura roubou todas as ideias ao José Pinto Coelho. Portanto, vão ver esse episódio. Acho que vocês vão perceber um bocadinho as dinâmicas do PNR e do Chega ali naquela entrevista com o José Pinto Coelho. E já agora, pronto, o Guilherme Geirinhas fez na altura um comentário que é: vão ouvir as entrevistas dele, que ele é um podcast assim um bocadinho ácido. Ele falou assim com este tom de voz também. Portanto, se eu sou ácido ou não, não sei. Simplesmente digo aquilo que quero, digo aquilo que eu penso e, portanto, fora da caixa, fora da bubble, como deve ser sempre. Portanto, é isto, caros ouvintes. Obrigado por estarem uma vez mais desse lado. Eu conto com vocês no próximo episódio e, portanto, até lá, já sabem, tenham boas conversas e já agora estejam atentos aos discursos. Um grande abraço.